Meus amados irmãos, graça e paz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós temos um vídeo especial. Nós estamos aqui com o pastor Damião, pastor presidente da Assembleia de Deus do Campo de Restinga. Estaremos falando sobre a vida e também o ministério do nosso amado pastor Damião, os desafios que envolveu todos esses anos a Assembleia de Deus e o Campo de Restinga. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui para falar acerca do Campo de Restinga, também sobre a minha vida, sobre o meu ministério. Tenho a honra de ser entrevistado pelo nobre, meu professor, meu mestre, pastor Helder. Então eu tenho a grata satisfação de poder responder aquilo que for me perguntado, juntos, nós aqui e você aí do outro lado, interagirmos. Muito bem. Meu pastor, uma pergunta eu acho que é importante e que até precede a questão ministerial é a nossa conversão. O senhor pode esclarecer para os nossos irmãos, os nossos internautas, como que o senhor veio a Cristo, como que o senhor conheceu Jesus? Muito bom. A minha conversão, ela se deu por meio do meu pai, na cidade de Goiás. Ele já servia a Deus no Ministério de Madureira. Era diácono da igreja, minha mãe dirigente do Círculo da Oração, lá em Goiás. E a gente servia a Deus. E meu pai teve uns entendimentos, um outro diácono, escala de porta. Eu acho, até hoje, eu acho esse negócio meio complicado. E numa dessas escalas que foram trocados, tiveram desentendimento, meu pai e um outro diácono, em Goiás, naquele tempo, né, era muito rígido. E foram postos à prova os dois. E nessa prova, eles foram provados, o meu pai não suportou. Não suportou. E eu me lembro desse fato, meu pai colocava na bicicleta, meu pai colocava minha mãe, meu irmão mais velho, meu irmão do meio e eu nessa bicicleta, e a gente ia para a igreja todos os cultos, morava na fazenda, todos os cultos, mas teve esse episódio que afastou meu pai da igreja e com isso adquiriu para a vida dele uma obra de macumbaria. E passou 12 anos afastado dos caminhos do Senhor. 12 anos desviado da igreja, sofrendo as mais terríveis provas que o ser humano pode passar. Nesse período ficou preso, mas num dia meu pai queria tirar a vida dele, pegou a bicicleta que ele tinha e foi sentido a vila, lá em São José, Vila Maria, pessoal da nossa terrinha lá, né, famosa Vila Vermelha. Ele deparou com um culto ao ar livre na esquina. E a mensagem daquela tarde era: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pastor Valdivino, esse vídeo deve chegar nele lá, nosso pai na fé, pastor Valdivino, que presidia esse culto ao ar livre. E nesse dia meu pai reconciliou com Cristo. Eles expulsaram o demônio que ele tinha adquirido na macumbaria. E meu pai retornou para Cristo. E nessa retomada do meu pai, ele levou toda a família para a igreja. A nossa conversão se deu lá em São José da Bela Vista, né? O nosso retorno para Cristo. E lá que nós tivemos toda a nossa história de conhecimento de igreja, de ministério, foi lá em São José da Bela Vista. E nós tivemos um pastor, marcou a nossa história, está em Batatais hoje, pastor Rodivino. Grande abraço e respeito pelo seu ministério, que é o nosso pai na fé. Que bênção. É importante a gente sempre destacar, porque às vezes vê o líder, o pastor, principalmente presidente de um campo, e às vezes não sabe a história, né? Como que foi a vida. Então, às vezes é importante a gente fazer essa menção, porque não caiu de paraquedas, né? Deus, ele vem trabalhando há muitos anos na família, na sua vida, né? Formando o Senhor para poder liderar uma igreja. Então, um líder, ele precisa ter história, né? E é importante porque às vezes as pessoas vêm ao Campo de Restinga, ouvem falar do pastor Damião e não sabem todo esse processo que o senhor passou, sua família passou, e como que tudo isso contribuiu para que Deus formasse o homem que o senhor é hoje. Então, conhecer a história do senhor faz com que a gente respeite ainda mais a autoridade e o pastoreio que o senhor deu ao senhor e à sua esposa, né? Obrigado por compartilhar isso com a gente. Uma outra coisa importante hoje o senhor é o pastor presidente do Campo de Restinga. Então é importante que nós também venhamos conhecer um pouco da história do Campo de Restinga. O Campo de Restinga, o Senhor fundou, ele já existia. Como que se deu, né, o Campo de Restinga e quais são os desafios ao longo desse tempo? Quantos anos existe o ministério? Né? Compartilha um pouco conosco sobre isso. Obrigado. Posso fazer um adendo lá na conversão? Claro. Que me veio aqui, eu achei muito
interessante falar Sim. sobre isso aqui. Lá na cidade de São José de Bela Vista, meu pai voltou a exercer o diaconato dele de novo. A minha mãe também voltou a trabalhar na liderança do círculo de oração. E o nosso ministério se deu nisso. Líder de criança, de adolescente, de jovens, líder de obreiros, auxiliar de público. Então foi um crescimento bem paulatino, né? Nada de crescimento do dia para a noite. Não, eu exerci todas as funções da igreja. E uma coisa importante é que eu sempre bato nessa tecla, né? Não desista das pessoas por elas estarem perdidas. Porque o meu pai, né, teve o irmão Antônio Dias e irmão Antônio Muniz, saudosa memória, o Senhor já o levou, mas o irmão Antônio Dias está vivo. Foi o homem que mais pelejou pelo meu pai. O irmão Antônio Muniz e o irmão Antônio Dias, eles chegavam na porta da casa do meu pai para evangelizar o meu pai, levar o meu pai para a igreja de volta. O meu pai pulava o muro do fundo e deixava eles esperando na porta de casa. E fez isso muitas vezes com eles. Ainda assim, eles não desistiram. Ficaram até ver a conversão do meu pai. Que falta que faz os nossos dias hoje um homem que nem o irmão Antônio Dias, que nem o irmão Antônio Muniz. Que Deus se levanta em homens como esse, novamente. Porque valeu o esforço. Porque no mesmo presídio que meu pai ficou preso, São José da Bela Vista, ele era um presídio feminino e masculino. E meu pai ficou preso lá. Olha como isso é interessante. No mesmo presídio que ele ficou preso, ele virava depois o culto dentro do presídio. Que benção. Não é muito interessante essa história? Olha que coisa importante. A cadeia que ele ficou presa, depois ele tinha um ponto de pregação dentro desse presídio. Então, muito obrigado, irmão Antônio Dias, irmão Antônio Muniz, que o senhor já recolheu, por não ter desistido de nós, pastor Valdivino, que nos pastoreou com grande carinho. Muito obrigado. Eu tenho boas referências na igreja. Bom. Louvo a Deus pelas minhas referências. Campo de Restinga. Campo de Restinga, vamos lá. Vamos lá. É que essa igreja de São José da Bela Vista, né, que nós retornamos para Cristo nela, eu assumi todos os cargos dessa igreja, desde criança, jovens, né, auxiliar de púlpito, e depois de um tempo eu pastoreei essa igreja. A igreja que eu me converti, e eu também pastoreei essa igreja. O meu ministério começou em São José. Foi ali que eu conheci a minha esposa. Olha eu que casei benção. com ela. A família toda da igreja, a minha família também. Eu casei com a Juliana lá em São José, pastorei essa mesma igreja. Hoje nós vamos fazer agora, em agosto, 34 anos de casado e 34 anos de ministério. E assim que eu casei, eu comecei a dirigir a igreja. Que benção. Então, para assumir essa igreja lá em São José da Bela Vista, eu preciso citar o nome de um pastor, está lá em Honduras hoje, pastor Rony. Eu acho que esse vídeo deve chegar lá no pastor Rony. Minha experiência de fé de ministério é o pastor Rony. Base ministerial é o pastor Rony. Eu tenho no pastor Rony, meu líder, uma grande referência sobre fé e exercício ministerial com o pastor Rony, que hoje está lá em Honduras e também é presidente lá em Honduras. Abraço, meu pastor. Então, a minha vida ministerial começou em São José da Bela Vista. Pastor Edinho, saudoso pastor Edinho, né, que falando de pai, questão de pastor presidente, eu não preciso conhecer outro. Pastor Edinho bastou na minha vida como meu guia espiritual dentro do campo. E meu pai. Tenho nele um exemplo de pai, paternidade é o pastor Edinho, o Senhor já o levou. E
ele acreditou em mim, me levou ao pastorado com 21 anos de idade. É uma curiosidade boa. Eu fui o pastor mais novo lá no Belém, pastor mais novo consagrado durante muitos anos. Eu era o pastor mais novo do Belém. Fiquei por muito tempo como pastor mais novo. Então, o pastor Edinho quebrou um paradigma que tinha dentro das Assembleias de Deus de não consagrar pastor novo. A minha história é uma história muito interessante, porque o meu pai não era pastor. Eu não sou de descendência de pastor. Então, o pastor Edinho, através do pastor Rony, que me indicou, tinha voz para me indicar, né, e o pastor Edinho acreditou e me consagrou ao pastorado com 21 anos de idade. Então, meu paizão. Então, o meu ministério começou em São José da Bela Vista. De São José, eu vim para Franca, dirigi uma igreja em Franca, lá no Paulista, Jardim Paulista. Eu estou falando em Franca aqui, né? Nós estamos em Franca, no Jardim Paulista. Então, fiquei no Jardim Paulista. Do Jardim Paulista, retornei para São José da Bela Vista de novo. Fiquei mais uma temporada em São José da Bela Vista de novo. De São José da Bela Vista, eu vim para Restinga. Dirigi Restinga durante um tempo, porque nesse tempo o pastor Edinho teve interesse de fazer um campo. Então, o campo de Restinga, ele não surge primeiro com o campo de Restinga. Ele surge com o campo de São Joaquim da Barra. O pastor Edinho, o Adriano tinha retornado para Franca e o pastor Edinho queria formar um novo campo de trabalho. E formou um novo campo de trabalho em São Joaquim da Barra. Para isso, precisava levar algumas igrejas com a gente, que era para começar um trabalho. Eu já tinha um trabalho em São Joaquim da Barra. O trabalho era meu, em São Joaquim da Barra. E eu que tinha aberto o trabalho em São Joaquim da Barra. Então, o pastor Edinho nos procura e fala: meu filho, vamos formar um novo campo. E para esse campo vai São José da Bela Vista, Ribeirão Corrente, São Joaquim da Barra, e Restinga não dá certo, porque eu falei: então me manda para Restinga que eu faço um trabalho de agregar o pessoal que está lá com a gente, né? E eles aceitando, o senhor também passa Restinga para São Joaquim da Barra, que eram as cidades que estavam mais afastadas. Mas Restinga estava passando por um problema muito difícil, tinha tido um princípio de rebelião, 2 pastores, que eu vou resguardar o nome, nem devia até falar, né, mas eu vou resguardar o nome desses pastores que estavam na época. E a minha chegada em Restinga foi para isso, foi para agregar esse pessoal, mostrar para eles que a gente poderia fazer parte de um campo em São Joaquim da Barra ligado à Franca. E eu fiquei quase um ano em Restinga. E com isso, conseguimos fazer essa transição, o pessoal de Restinga aceitaram e nós fizemos, então, parte do campo de São Joaquim da Barra. Restinga, São José da Bela Vista, Ribeirão Corrente, um trabalho que a gente tinha no Guará e o trabalho de São Joaquim da Barra, que a gente começamos. Então, esse era o campo de trabalho e cresceu. Fizemos um trabalho muito bom, o trabalho cresceu, foi lido o trabalho. Depois de Restinga, eu mudei para São Joaquim da Barra. Ficamos um tempo em São Joaquim da Barra, junto com o Adriano. O Adriano era o pastor titular e eu que dirigia a igreja lá com ele. Ele presidia e eu dirigia o trabalho lá em São Joaquim da Barra. E o trabalho estava muito bom, mas muito bom. Mas o pastor Edinho ficou doente nesse tempo. E precisou que o Adriano viesse para Franca para cuidar do pai dele. A minha proposta na época para o pastor Edinho e para o Adriano é: deixa o campo montado em São Joaquim da Barra. Nesse meio de tempo, o Adriano retorna para Franca e eu fico sozinho em São Joaquim da Barra. Mas aí tem a questão financeira, né? Porque aí São José da Bela Vista, Ribeirão Corrente, Restinga, tinha que continuar a medida dos 30% para poder fazer com que o Adriano sobrevivesse em Franca. Ou seja, o campo de São Joaquim da Barra
já não existia, mas existia a congregação em São Joaquim da Barra, e eu era pastor da congregação em São Joaquim da Barra. E que por mim estava muito bom. Eu ficaria lá, me mantinha tranquilamente. A igreja de São Joaquim da Barra, ela funcionou. Portanto, até hoje existe o trabalho de São Joaquim da Barra pela igreja de São José da Bela Vista, que é o Gilberto, pastor Gilberto, que está lá hoje, preside o campo, que agora é São José, mas era o campo de São Joaquim da Barra, porque a sede era São Joaquim da Barra. O pastor Edinho me ligou um domingo de manhã, falou: Damião, eu preciso que você volte. E eu falei com a Juliana, falei: bem, a gente vamos voltar, e o pastor Edinho citou, não vou citar o nome das igrejas aqui, mas ele citou umas igrejas para a gente tomar conta em Franca, para a gente voltar para Franca. E a Juliana falou assim: eu quero voltar para Restinga. Mas Restinga novamente estava passando por um grande problema. O mesmo de antes ou não? Na mesma linhagem. Divisão, briga entre os pastores que estavam lá, e os membros tinham afastado da igreja. Mas a gente já tinha ficado mais de um ano em Restinga. Então não era difícil voltar e agregar o pessoal de volta. E foi o que nós fizemos. Voltamos para Restinga e começamos a trabalhar de novo da mesma forma. O pessoal retornaram para a igreja ficou muito boa, o trabalho cresceu, e nós fizemos um monte de coisa na igreja, né? O trabalho evoluiu. E um dia, estava na sede numa segunda-feira, o pastor Edinho falou para mim, os meninos, Valtinho, abraço, Valtinho. O Valtinho é um dos responsáveis do campo de Restinga. Ele vai ouvir esse... Abraço, Valtinho. Te amo, neguinho. E o pastor Edinho chamou a gente, como das outras vezes, vamos para Rifaina, que tinha uma casa em Rifaina. E eu desci para Restinga para o Valtinho me buscar, para a gente ir para Rifaina. A gente fazia isso quase toda segunda-feira. A gente estava em Rifaina quase toda segunda-feira com o pastor Edinho. Era mais um dia. Esse era uma rotina. Era mais um dia que a gente estaria descendo para Rifaina. Deu uma hora, ninguém me buscou, liguei com o Valtinho. Falei: Valtinho, o que foi que você não veio me buscar? E ele falou assim: olha, eu não fui te buscar porque o pastor Edinho falou que já faz uns dias que está muito preocupado com você. Ele está perdendo sono e não sabe o que fazer com você. Isso me emociona, porque eu estou falando as partes boas de São Joaquim da Barra. Mas em São Joaquim da Barra foi o lugar que ali me moldou enquanto pastor na dependência. Porque em São Joaquim da Barra eu não tive uma única retirada nem um mês com relação à ajuda de custo pastoral. Quem cuidou de mim em São Joaquim da Barra foram os irmãos da igreja em São Joaquim da Barra. Lá em São Joaquim da Barra, eu perdi o meu carro, perdi a minha casa. Lá em São Joaquim, porque quando nós fomos para São Joaquim da Barra, lá não tinha prédio, e nós alugamos um prédio à frente da rodoviária e tinha que reformar o prédio inteiro. E não tinha dinheiro. Franca ajudava, o pastor Edinho ajudava, mas era mais pela gente lá mesmo, né? E eu fiz um financiamento na Caixa Federal de Franca para a gente terminar a obra lá em São Joaquim da Barra. E eu não sei por qual razão, né? A conta veio para a sede na época, né? E aí tinha o Adriano e a sede. E quando a gente foi ver a minha casa, o pastor Mário, que era gerente da Caixa Federal, que a dívida não tinha sido paga, nenhuma prestação. E a casa que eu tinha dado em garantia era a casa do meu sogro. E meu sogro, o Senhor já o recolheu, mas era um homem, coração aberto para a obra de Deus, igual aquele eu desconheço, mas era muito sistemático. E quando o Mário me falou que a execução da casa do meu sogro já estava em andamento, me deu um pânico. Aí eu pensei, falei: não vai nunca mais ser crente, né? Como que vai reagir, né? Aí eu não pensei duas vezes. Tinha a minha casa.
Aí eu procurei um pastor lá de São José, que ele queria comprar minha casa há um tempo antes, Uhum. e falei para ele, pastor Wagner, falei, pastor, compra a minha casa. E ele tinha comprado uma outra casa, mas ele se interessou pela forma de pagamento, Uhum. e aí eu dei minha casa pelo valor da dívida que tinha no banco. É bom. Aí eu fiquei sem casa para morar. Eu dei a minha casa, perdi o meu carro porque era financiado e Não tinha como não tinha pagar. como pagar, passamos ele para um outro pastor. História triste. O outro pastor também não pagou. E se eu resguardar o nome dele, é porque ele deixa. Mas ele sabe. Também não pagou o financiamento. E eu perdi minha casa, perdi meu carro, perdi meu talão de cheque, perdi meu cartão de crédito. Nossa. Tudo em São Joaquim da Barra. Nunca, Deus é testemunha disso, nunca cheguei no pastor Edinho e falei para ele o que estava acontecendo. Ele nunca ficou sabendo da minha boca o que estava acontecendo. Então, quando eu vejo o pastor Edinho falando que precisava fazer alguma coisa por mim, porque Deus estava incomodando ele não estava dormindo, Deus havia estava incomodando ele de tal forma, a ponto de não dormir, de não comer. Aí ele pergunta para o Valtinho, o que está acontecendo com o Damião? Fala para mim. Aí o Valtinho contou a história para ele, toda a história. E ele chorou e falou, por que vocês estão me falando? Eu não sabia. E ele não sabia mesmo. Sabia de nada do que tinha acontecido. Uhum. Aí o Valtinho relatou para ele, contou a história para ele, e ele falou assim, Valtinho, vamos fazer o campo de volta para ele? Vamos refazer o campo de volta? E o Valtinho me ligou e me contou essa história. Falou assim, Damião, só eu, você e o pastor Edinho sabe disso e ninguém mais pode saber disso. Falei, tá tranquilo. Mas eu fiquei muito temeroso, porque eu, toda segunda-feira eu estava aqui na sede com a turma de obreiro, o pastor Edinho falava para mim assim, Damião, você parece capivara, você só anda de bando. E eu não imaginava ficar longe da sede, longe do pastor Edinho Uhum. e dos meus amigos que fazem parte da sede. E o pastor Edinho queria fazer o campo de volta, as mesmas igrejas, São Joaquim da Barra, São José, Ribeirão Corrente e Guará. Tem um detalhe, é que essa autonomia que foi dada para o campo de Restinga foi a primeira autonomia de Franca, porque Franca já tinha autonomia em Patrocínio Paulista Uhum. e em Pedregulho. Mas é uma autonomia chamada autonomia vigiada, onde o presidente Uhum. tem o poder de gerir e administrar o bem e a finança da igreja, mas as consagrações dos obreiros ainda era feita por Franca. Eles pertenciam ainda à Confradesp. Uhum. E quem assinava pela ficha dessa consagração era o pastor Edinho. Uhum. Então, esses obreiros, esses presidentes, tinham a presidência vigiada, não tinha autonomia na presidência. Quando o pastor Edinho fez a proposta para que o campo de Restinga tivesse autonomia, inclusive convencional, olha para você ver que coisa tremenda. Uhum. O campo de Restinga ele seria um campo autônomo, sem vínculo nenhum com Franca, e poderia filiar-se a uma outra convenção. Inclusive, o documento está guardado, eu vou ler para a gente depois, em um Uhum. outro momento, que o documento que foi escrito fala exatamente isso, sem vínculo existente, vinculando-se a uma outra convenção. O campo de Restinga é isso. Esse é o campo de Restinga. Por que campo de Restinga? Porque eu estava pastoreando Restinga, Uhum. e ali ficou a sede do campo. Uhum. Então, quando o pastor Edinho deu uma autonomia para a gente, novamente, nós tínhamos São Joaquim da Barra, ele veio e deu autonomia para a gente
a sede era Restinga, por isso que é Campo de Campo Restinga. de... Então eu não sou fundador do Campo de Aham. Restinga. A, a igreja de Restinga deve ter mais de 50 anos, a igreja de São José mais de 50 anos, e o Campo de Restinga tem 18 anos. 18 anos. Agora que ele completou a maioridade. Uhum. Então, eu não sou o fundador do Campo de Restinga. O Campo de Restinga ele é fruto de uma autonomia que o pastor Edinho, saudoso e eterno pastor Edson, deu essa autonomia. Não foi só para o Campo de Restinga. Na mesma ocasião, com o mesmo documento, ele deu autonomia para Restinga como campo, Pedregulho e Patrocínio Paulista. Lembrando que Patrocínio Paulista e Pedregulho já eram campos, mas sem autonomia total. Só por conta, eles devem isso para a gente. Vocês devem isso para a gente, né? Pedregulho, Patrocínio Paulista, só tem autonomia total porque o Campo de Restinga teve autonomia total. Aí com isso eles também foram beneficiados. Foram beneficiados. Uhum. E então essa é a história do Campo de Restinga. Hoje, pastor, eu acho isso muito esclarecedor, né? Eu quero fazer duas perguntas. A primeira é o seguinte: quantas congregações hoje e onde elas estão que pertencem ao Campo de Restinga, incluindo a questão da sede, porque é o Campo de Restinga, mas a sede hoje já não é mais em Restinga, né? Isso. Muito bom. Muito bom. Nós já tivemos, né, antes da pandemia, muitas igrejas, mas a gente achou muito dificultoso porque eram igrejas que estavam fora da cidade. Uhum. Então, o que, que nós fizemos por meta esse ano? Chegar ao total de 10 igrejas e construir os prédios, comprar o terreno e construir os prédios. E a gente queria que o pessoal saia do aluguel, que é difícil. Né? Então, o que, que nós fizemos? Resumimos isso todas em 10 igrejas. Uhum. Hoje, em Franca, nós temos igreja lá no Aeroporto 3, no aeroporto, e o pastor Ézio, o Uhum. pastor Steve no aeroporto 1, Uhum. pastor Valdívio lá no Elimar, e nós temos aqui no Veracruz, Uhum. né? E aqui a nossa sede aqui. Fora da cidade, nós temos duas em Restinga que já é templo próprio, e do pastor Valdívio, o terreno também já está comprado, já está pago. Estamos aguardando a prefeitura liberar para a gente já construir também. É a primeira igreja que estamos construindo em Franca. E depois nós temos as demais que também serão construídas. Também temos um trabalho lá na Boa Sorte, um belíssimo trabalho, temos em São José da Bela Vista, e também temos um trabalho em Ibiraci. Ibiraci. Que bênção, né? É muito importante a gente compreender a origem e o desenvolvimento do ministério. E hoje já estamos falando do Campo de Restinga, que o pastor presidente, o pastor Damião, conhecido, né, aqui em Franca e em muitos outros lugares. Durante um bom tempo, houve-se rumores de que o Campo de Restinga ele seria oriundo de uma divisão. Né? Acredito que muitas pessoas, até bem intencionadas, né, talvez acreditaram por não conhecer. Talvez esse seja, né, um bom momento para trazer um esclarecimento para as pessoas, né, para poder entender um pouco melhor o que, que aconteceu, né, o que, que é, o que, que não é. E isso eu acho que vai ser bastante importante para quem bem intencionadamente quer entender, né, porque muitas vezes chega coisas até nós e muitas vezes distorcida, né, as pessoas compartilham sem ter o real conhecimento, né? Então eu acho que é importante trazer esse esclarecimento. Muito bom. O documento que nós temos, de que Restinga é um campo autônomo, está assinado pelo pastor Isaac como secretário designado para essa função. Então, eu acredito que essa questão de que foi divisão, saiu por divisão, eu acho que isso surgiu dos púlpitos da igreja. Eu entendo, os pastores têm muito medo de perder membros, né? Então, Uhum. e o Campo de Restinga, ele é muito envolvente, ele é muito Uhum. atraente, né? Os pessoal abraçam e recebe muito bem recebido. Então eu acho que isso vem de pastores maldosos, não é desavisado, é maldosos, porque
todo o Campo de Franca tem conhecimento de que o Campo de Restinga é uma autonomia documentada e assinada pelos pastores de Franca. Uhum. Então, eu não, eu também me pergunto, né, de onde vem essa fala, se não for por boca de pastores maldosos? Eu digo mais, hein, de pastores inseguros em relação à função que Deus confiou a eles, né? Porque se o pastor está pastoreando, é pastor da igreja, sabe que Deus deu a ele, não tem por que querer manchar a vida de um outro ministério ou de pastor, falando coisas que eles sabem que não é verdade, pecando em cima do púlpito, né? Sim. Então, eu acredito que seja desses pastores que veio essa má orientação. E repito, não falam isso porque não conhecem a causa. Falam conhecendo a causa. O campo de Restinga é um campo documentado, assinado com uma autonomia pelos pastores de Franca. Obrigado, meu pastor, por esse esclarecimento. Para você que está nos assistindo e de repente, por ouvir essas informações sem de fato ter conhecimento da verdade, e talvez você é uma pessoa bem intencionada, mas se deixou afetar por esse tipo de conversa. Aqui o pastor tem todos os documentos, tem tudo provado, né, todo documentado de que o ministério é legal e que ele não veio de uma divisão, que tudo está muito bem solidificado, tanto em termos legais como no reino de Deus, que caminham junto, né? Então, caso você tenha algum tipo de preconceito com o ministério, as informações estão aí, né? Está tudo disponível para vocês. E aqui nós somos uma grande igreja, uma grande família, né? Um lugar Grande para família. recomeçar. E, pastor, antes de nós finalizarmos, eu queria que o senhor, né, falasse para os nossos internautas a visão do nosso ministério, né? Por exemplo, talvez uma pessoa ela está sem lugar para reunir, né, já foi ferida, magoada, né, e está procurando um ministério, por que que ela deveria reunir aqui com a gente, né? Então, acho que isso, de alguma forma, também poderia atraí-los. Então, né, faça um convite a esses irmãos, né, e mostre para eles que nós estamos aqui de braços abertos para recebê-los. Muito bom. O nosso tema desse ano é AD Restinga, a Assembleia de Deus Restinga, um lugar para recomeçar. E eu bato nessa tecla porque eu e a minha família somos frutos de quem persistiram e insistiram muito. Acreditaram em alguma coisa que ninguém acreditava, era o meu pai. E como valeu a pena acreditar no homem igual meu pai. Então, Restinga tem esse olhar, é um olhar sem preconceito, é um olhar que não te enxerga com um olhar de maldade e descaso. Aqui você tem um lugar para ficar. Tenho certeza que você será abraçado, compreendido e aceito pela nossa Irmandade. Venha conhecer a D Restinga. Você é o nosso convidado. Que maravilha, tá vendo aí? Que você possa. Tá vendo bem, né? Que maravilha, tá vendo? Pastor, obrigado por esse bate-papo. Eu acredito que deve ter sido muito esclarecedor, né, e edificante. Esclarecemos alguns pontos, mostramos aqui algumas histórias que foram fruto de intervenções de Deus, como a história do retorno do seu pai, e muitas outras, Deus agindo no seu ministério, na sua vida, na sua casa, na sua família, né, mostrando para nós aqui inúmeras lições de um pastor muito novo. Ao longo do nosso bate-papo surgiu muitas perguntas que nós não temos tempo para explorar. Quem sabe uma outra oportunidade, como por exemplo, sendo um pastor muito novo, sofreu preconceito no meio dos demais obreiros? Com certeza sim. Isso com certeza ajudaria um pastor ou alguém que aspira ao ministério que ainda é muito novo. Mas isso é um assunto para um outro dia, né?
Nós aprendemos muito aqui com o Senhor e acredito que esse vídeo vai abençoar a vida de muita gente. Querido, se você assistiu e se você curtiu, nós pedimos que você ajude o nosso canal a crescer, né, pastor? Precisamos. Curta, comente, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. E assim você vai estar ajudando o nosso canal a crescer e abençoará também muita gente. Nós estaremos compartilhando testemunho, histórias como essa, mensagens e muito mais. Este é um canal feito para abençoar a sua vida e enriquecer o seu coração através da palavra de Deus.